Boa noite, senhores doutores. Estamos aqui reunidos com a doutora Fernanda Ferreira da Silva para iniciar a palestra de comunicação assertiva e oratória. A palestrante da noite, como já disse, doutora Fernanda Ferreira da Silva, ela é doutora, professora na ESA, Escola Superior de Advocacia, na OAB São Paulo e OAB Ceará, advogada desde 2008, relatora da CASP, psicanalista, foi coordenadora estadual da Coordenadoria Temática de Coaching Jurídico da Comunicação Especial de Empreendedorismo Legal da OAB Seccional de São Paulo, de 2022 a 2024, presidente da Comissão de Coaching Jurídico e Oratória Forense na OAB Subseção Francisco Morato, de 22 a 24, e de 2019 a 2021. Foi presidente da Comissão de Cultura e Eventos da OAB Subseção Francisco Morato, de 2020 a 2021. Idealizadora e mentora dos programas Saúde Emocional na Advocacia, Jornada da Advocacia, Trilha da Advocacia, Advocacia Autoral, Advocacia Magnética, Jornada do Emprego, Autoliderança na Advocacia e Programa Antissabotagem na Advocacia. Para quem se não me conhece, meu nome é doutora Regiane, sou presidente da Comissão Giratória da 19ª Subseção. O nosso querido presidente, doutor Armando, hoje não pôde estar presente até esse momento, porque está assoberbado de atividades. E agora, doutora Fernanda, eu passo a palavra à senhora. Obrigada pela sua presença e fique à vontade. Oi, doutora, só para informar, a doutora Amanda acabou de acessar a sala, então ele está presente, só não sei se ele está com problema com o microfone, mas assim que ele conseguir ativar, ele dá uma palavrinha breve com a doutora Fernanda. Perfeito, então, doutora Amanda, é um prazer, né, estar aqui nessa palestra com a senhora, a doutora Fernanda e os demais advogados presentes, e quero desejar à senhora uma boa noite. Boa noite, muito obrigada. É uma honra estar aqui na OAB de Guaratinguetá. Sempre muito feliz em poder realizar o meu sonho de criança, que era ensinar, que era aprender ensinando, que era transmitir conhecimento. Enfim, quero agradecer, então, à comissão da oratória e da comissão de oratória, na pessoa da sua presidente, a doutora Regiane Pereira. Agradeço ainda a oportunidade ao doutor Amândio de Souza e a toda a diretoria da OAB de Guaratinguetá e Cunha. Agradeço ainda a Priscila por gentilmente ter conversado, conduzido aqui a nossa palestra e estar realizando aqui a transmissão. E agradeço a todos os colegas que estão aqui hoje, que, olha, eu estou para dizer que é uma daquelas palestras que você vai sair, você entra sem muita expectativa, mas você sai daqui falando, uau, onde é que eu estou? Sabe aquele meme do John Travolta, para onde eu vou, quem sou eu? Onde eu estou. É essa a minha expectativa. E por que eu falo da minha expectativa numa palestra como essa? Porque quando a gente está falando sobre oratória e sobre comunicação, intencionar, colocar objetivo sobre aquilo que você quer é o primeiro ponto. Então, o advogado ele vai para uma audiência, qual é o objetivo dessa audiência? É uma audiência de conciliação? Qual é o objetivo da audiência de conciliação? Eu não sei se os doutores, os colegas viram essa semana, mas houve um debate sobre qual a importância, se é ou não importante, se deve ou não continuar existindo a imposição ou a realização de audiências de conciliação. Gente, a gente precisa entender qual é o objetivo da audiência de conciliação. E que a conciliação ela pode existir
durante o trâmite processual inteiro, inclusive na execução. Inclusive na execução. Então, o advogado, se ele não entender qual é o papel dele naquele processo, ele fica a ver navios, ele fica considerando a advocacia um mercado saturado, ele fica com medo da inteligência artificial. Por quê? Porque ele se coloca não como o agente transformador do direito do colega, o agente que vai conduzir o direito do cliente dele até as vias de fato, que é chegar até o judiciário. Ele não se coloca nesse lugar de ferramenta, de ponte entre o cliente e o judiciário. Ele fica à mercê de todo tipo de consideração que a gente vê por aí, que significa colocar a advocacia num lugar descartável. E não, doutores, a advocacia não é descartável. Nós não seremos descartados. A advocacia está num processo de transformação. A minha palestra hoje, ela veio trazer para você luz, consciência. Eu disse para você que você vai sair daqui, quem sou eu, para onde eu vou, não no sentido negativo da ideia, mas no sentido positivo. Ah, agora eu entendi por que eu tenho tanto medo de falar em público. Ah, agora eu entendi por que eu não faço sustentação oral lá no tribunal. Ah, agora eu entendi por que meu sócio me faz de gato e sapato e eu estou ganhando dinheiro, a minha advocacia ganha dinheiro, mas eu não consigo trocar uma blusa. Ah, agora eu entendi por que meu colaborador não colabora. É exatamente nesse lugar que a gente vai trabalhar. Por quê? Porque a gente vai trazer consciência para aquilo que é importante dentro da advocacia. Como relatora da CASP, eu confesso para você que a cada dia, a cada sessão de julgamento, a gente vê a pessoa humana do advogado, da advogada, na sua mais completa fragilidade e vulnerabilidade. Porque ali a gente vê o quanto não estar presente para o seu papel institucional enquanto advogado, o quanto não estar presente para o seu papel na sua carreira enquanto advogado. Por que você escolheu ser advogado? Por que você está brigando nesta profissão, acordando todos os dias para ir trabalhar? Qual é o seu objetivo? Qual é a sua intenção? O que você quer, afinal de contas, Rafael? O que você quer? Bom, bora? Começamos? Opa! E a gente busca sempre poder ajudar as pessoas, né, de alguma forma, a resolver os seus conflitos aí, as suas demandas, da melhor maneira possível, acolhendo, né, tendo um tratamento menor e humano, tendo em vista o jeito que o mundo se encontra hoje, né, então a gente tenta ao máximo resolver os problemas dos nossos clientes. Resolver os problemas dos clientes. Você já levou para casa algum problema do seu cliente? Como que é isso para você? É difícil a gente, às vezes, não se envolver, né, em determinados casos, assim, tem casos e casos. Não que o direito seja desigual, mas o que eu estou querendo dizer é que, por exemplo, às vezes você tem uma decisão de um juiz de primeiro grau, de uma tutela, por exemplo, e você sabe que realmente a pessoa. Vou citar um exemplo aqui, um contrato bancário que há vários empréstimos fraudulentos hoje em dia, né? E a pessoa realmente não contratou aquele empréstimo, já ganha um valor pouco, né, para sobreviver, e está tendo desconto, e aí a maioria dos juízes estão a tutela, porque está sendo discutido aquele negócio, e às vezes não dá a tutela. E as pessoas choram para você, tá no seu escritório, e aquilo ali você carrega, né? Você tem filho, você tem mãe,
são pessoas idosas, fragilizadas, então, assim, eu me empenho ao máximo para tentar inverter isso aí e, como eu disse, ajudar a pessoa a ter pelo menos aí suspenso isso enquanto a gente discute isso durante o curso do processo. Eu tenho um olhar muito apurado, tá, Rafael? Então, assim, como psicanalista, e sim, eu atuo como advogada e atuo como psicanalista, tá bom? A gente vê que faz uma pergunta e aí dessa pergunta direcionam outras questões. Olha que interessante. Você tem essa preocupação de carregar a dúvida do seu cliente, de carregar o problema do seu cliente? A resposta do Dr. Rafael foi sim, porque a gente tem mãe, a gente tem pai, ou seja, essa identificação que a gente tem com o nosso cliente, muitas vezes traz esse desgaste emocional que não precisaria existir. Não significa que esse distanciamento, eu chamo de distanciamento higiênico, tá? Não significa que esse distanciamento, ele seria uma indiferença. Porque o polo oposto desse seria a indiferença. E a preocupação que nós temos, nós, enquanto seres humanos, cada um de nós escolheu a advocacia por uma razão. E aí a gente escolhe atuar na advocacia por aquela razão. E aquela razão, ela nos persegue. Eu tenho 17 anos como advogada. E até hoje eu tenho questões que eu ainda observo, que eu repito e reitero, que não precisariam mais ser repetidas. Mas por quê? Porque está tão intrínseco, está tão ligado no meu viés inconsciente, que faz com que eu me mantenha naquele lugar. Então, olha que interessante. Quantos de nós está aqui atuando nessa advocacia, no seu dia a dia, né, Maria Aparecida? Está aqui no seu dia a dia atuando. Quantos de nós se vê ali envolvido, emaranhado com o nosso cliente, com o problema que ele nos trouxe, preocupado em demasia com esse problema? E aí é que traz a complementação do que eu estava falando antes. Na relatoria da CAASP, a gente vê justamente isso. Os advogados perdendo muitas vezes a sanidade mental, entrando em depressão, entrando em ansiedade, tendo ataque de pânico, inviabilizando a sua carreira e a sua profissão, porque entram nesse emaranhado, não conseguem se distanciar entre o que é o direito do cliente e o que é o que ele sente pela preocupação com o direito do cliente. Percebe? Vamos trabalhar para a gente entender como é que isso interfere no nosso dia a dia? Eu vi que o doutor Amandio abriu a câmera, não sei se ele vai querer falar agora. Doutora Fernanda, a senhora está me ouvindo? Sim. Fernanda, eu fico muito satisfeito e agradecido pela presença da doutora. Eu sempre estou conversando com a doutora Regiane e estou sempre muito preocupado com a oratória dos advogados, essa forma de se desinibir diante ao público. E muitas vezes a gente vai numa audiência e vê que o advogado está todo acanhado, todo amedrontado na presença do promotor, do juiz. Então, é uma situação que nos preocupa muito. E eu sempre estou em contato com a Regiane, com a própria Priscila aqui, e eu fico muito agradecido, sabe, do carinho da doutora para com a Associação do Guaratinguetá e Cunha, ministrando essa palestra. Tá? Um agradecimento mesmo pessoal. Também quero agradecer a presença da Ana Azevedo, a Areli, a Fernanda é a própria doutora, né? Fernanda Ferreira da Silva, né? E a Letícia, o Luiz Alberto, que é o nosso vice-presidente. Então, todos aí, sabe, imbuídos aí em trazer melhorias para a advocacia. O Rafael também, eu agradeço a presença aí, tá bom? Doutor, palavra para a senhora. Perfeito, eu fico muito agradecida, obrigada. Olha, eu vou trazendo vocês para a gente conversar, porque a partir dessa palestra, a gente fala, né, gente? Então, conversem comigo, tá bom? Vamos trazendo essas informações, que é muito proveitoso, por quê? Porque nós estamos aqui justamente para identificar como que a nossa fala interfere e reverbera nos nossos resultados.
Então, quando você decide advogar, e aí a gente vai trazer vários exemplos aqui, tá? Tanto você com seu cliente, quanto você na sala de audiência, com seu sócio. Eu atendo muitos advogados que muitas vezes chegam aqui querendo cancelar, querendo a sua advocacia, querendo parar de advogar, porque não consegue ter uma conversa difícil. Não consegue olhar no olho do sócio e falar, sócio, então, amigo, não é mais assim, não dá mais, não está dando mais, tá? Então, essas conversas a gente vai identificar, a gente vai esmiuçar a partir de agora, por que a nossa comunicação, ela fica truncada. Então, eu vim aqui hoje justamente para trazer, além dessa percepção da oratória, que eu vou falar bem. Você vai falar bem mesmo. Ao final dessa palestra, você vai aprender a falar melhor. Mas não é só falar bem no raso, porque ficar treinando técnicas de dicção, a gente vai fazer. Ficar treinando técnicas de olhar para o outro, de olhar para a câmera, a gente também vai fazer. Isso é importante, mas não é isso que torna a sua comunicação assertiva. Não é isso que traz resultado na sua advocacia. Entende? Então, é justamente nesses pontos que a gente vai trabalhar, tá bom? Preparados? Bora lá. Oi. Só queria fazer um cumprimento aqui à doutora Maria Aparecida, grande amiga, sabe, advogada que eu tenho muito carinho com ela. Eu fico muito agradecido da presença dela aqui na presença, nessa palestra, doutora. Muito obrigado, doutora Cida. Obrigada. Doutora, pode continuar. Obrigada. Bora lá, então. Quando a gente começa a falar em público, uma das dificuldades que a gente tem com maior realidade é justamente essa dificuldade de reconhecer os nossos pormenores. Eu chamo assim, né? Os nossos pormenores, justamente porque a gente fica nessa tendência de querer agradar o outro, ou na tendência de querer suprir uma expectativa que o outro tem, que a gente mesmo não percebe que tem. Veja, cada um de nós nasceu comunicador. Porque quando a gente nasce, tem uma tal de nota a pigar. Essa nota a pigar, ela é dada no primeiro minuto e ela é dada no 5º minuto do recém-nascido. Ou seja, o recém-nascido ele já recebe uma nota por se comunicar. E, olha, doutores e doutoras, a gente geralmente, quando nasce com vida, a gente nasce com uma nota a pigar alta. Via de regra, 99% das pessoas nascem com uma nota a pigar alta. Por quê? Porque os 1% que não nasce vai direto para a UTI, tem que realmente verificar o que está acontecendo com essa criança. Mas, via de regra, a gente nasce com uma nota a pigar alta. Quando a gente está crescendo na nossa vida, no nosso dia a dia, esse crescimento, a gente sai do estrelato daquela nota a pigar, daquela expectativa de criança desejada, esperada, e a gente começa a verbalizar as primeiras palavras, que geralmente são palavras erradas, que geralmente não tem concordância, e a gente começa a se comunicar dessa forma mais solta, mais fluida. E tudo que a gente fala, via de regra, é enaltecida. Então, a mãe e o pai com o ouvido mais apurado conseguem reconhecer o choro da criança quando é recém-nascido, por exemplo. Esse choro é de manha, esse choro é de fome, esse choro é de cocô, esse choro é de xixi, enfim, começa a reconhecer. Contudo, quando a gente começa a falar, a gente ainda assim é enaltecido. Essa tá falando porque tá com sono. Aí a criança começa a ficar uma matraca. Aí coloca a criança para dormir. Tá falando que lindo, contou uma piadinha, que coisa linda. A gente vai enaltecendo. Quando chega ali nos 2, 3 anos, que a criança começa a querer a se relacionar, que ela começa a ver o outro e enxerga o outro efetivamente, ela começa a querer participar. E é nessa participação que muitas vezes surgem as disfunções que nós carregamos até hoje.
Então, essas disfunções, elas criam essas convicções, essas crenças que são construídas e fortificadas ao longo da nossa vida. Essas crenças, por exemplo, ela chega numa criança que está ali querendo participar da conversa do adulto. Vai para lá, menina, você fala demais, isso é conversa de adulto, não se mete. Quando essa pessoa vai para uma sala de audiência e ela é uma recém-advogada, ela está numa sala de audiência presencial, por exemplo, trabalhista, que ainda acontece com alguma regularidade, ela vê aquela sala de audiência geralmente repleta de outros advogados. E ela está na sala de audiência com um outro advogado. Se ela sabe que esse outro advogado tem mais tempo de OAB do que ela, e ela tem ali nesse viés inconsciente, veja, é inconsciente, nesse viés inconsciente, essa ideia de que ela não pode se envolver em conversa de adulto, quando ela vê o juiz com aquela autoridade, quando ela vê o advogado com uma OAB maior do que a dela, ela fala, uau, eu não vou conseguir dar conta, porque eu não sou adulta, porque eu não sei. Olha, eu estou te dizendo que não é aqui, tá? Não é consciente. Ela não sai e fala, não, eu não sou adulta. Não, mas ela ainda tem aquelas vozes dos pais, da mãe, que está lá atrás, ecoando na cabecinha dela, sem ela saber. Porque não é uma voz aqui, oi, adulta, você não é adulta. Não, é uma voz que está lá atrás. Então, essas crenças são essas convicções que nós carregamos ao longo da nossa vida. Ao contrário, se ela, por exemplo, cresceu numa família em que ela é construída e nessa construção, essa família enaltece. Nossa, minha filha, você conjugou o verbo corretamente. Olha, me conta como foi o seu dia na creche. E a menina começa a contar, e o menino começa a contar. E há um interesse genuíno entre a fala, na fala daquela criança. Quando ela cresce, ela tem autoconfiança para defender a prerrogativa dela. Excelência, pela ordem. Aqui está se violando uma prerrogativa. Não é assim que funciona. É assado. Por que ela tem essa autoridade? Porque ela ficou ensaiando na frente do espelho? Também ajuda, mas não. É porque ela tem a autoconfiança necessária, ela já entendeu lá atrás, no inconsciente dela, está solidificado, que ela é uma pessoa capaz, que o que ela fala importa. Olha que interessante. Então, as nossas crenças, elas vêm desse lugar, da nossa família, do nosso sistema escolar. Eu conheço inúmeros advogados que trabalham para ganhar ali o seu, né? Eu vou cobrar um divórcio onde tem bens de R$1 milhão, eu vou cobrar R$2.500, acho que está na tabela da OAB, está quanto agora? Uns 4 mil? Acho que está 4 mil, né? O mínimo. Não, deixa eu ver na tabela da OAB quanto que eu posso cobrar, porque não importa que ele tenha um patrimônio de R$1 milhão, não importa, eu não posso cobrar sobre o patrimônio, eu tenho que cobrar o que eu acho que eu valho. Então, ele não consegue precificar os honorários, porque ele ainda não reconhece o valor que é nele. E aí, ele acha que como ele cresceu na escola, passando no tacho, sabe? Nossa, eu passei raspado agora. Olha, porque de recuperação consegui passar. Ou seja, a pessoa lapidou a mente dela a vida inteira para ser uma pessoa mediana, para ser uma pessoa medíocre, ou seja, uma pessoa que passa na média, passa, mas é na média. É lógico que ela não vai cobrar um honorário de R$100 mil, não tem como. Não, R$100 mil é muito para mim, não. Nem sei o que fazer com esse dinheiro, imagina. Entende? Então, o que acontece com as nossas crenças? Elas vão se solidificando. A gente criou um mecanismo de aperfeiçoamento. Gente, como a gente é habilidoso em aperfeiçoar a crença. Como nós somos habilidosos em aperfeiçoar aquelas crenças que nos limitam, que nos impedem de crescer.
Então, você tem aqui, por exemplo, no seu sistema escolar, observa, quando você vai cobrar os seus honorários, você sempre cobra na média? Por quê? Se a advocacia não tem teto. Você reparou que a advocacia não tem teto, Areli? Doutora Areli, reparou? Não tem teto. Você pode cobrar, né? Pode cobrar. Ué. Inclusive, tem piso. Você não pode cobrar aviltante. Não pode aviltar os honorários. Mas não tem teto. Ué. E aí você vê nas mídias sociais, por exemplo, essa ideia da construção... Pode falar. Sareli, boa noite. Boa noite. Então, inclusive, eu acho, doutora, a faculdade não ensina a gente a cobrar, inclusive, pela verdade, pessoal. Verdade, verdade. E essas são dificuldades que eu, depois de 30 anos de advocacia, eu enfrento, se a senhora acredita. Sim. Tem cliente que chega e eu não sei cobrar. Às vezes eu fico com dó, às vezes o que eu vou cobrar muito dá errado, às vezes o que eu cobro pouco é o que dá certo. Essa é uma questão bem difícil. Quando eu cobro muito, dá errado. Não, dá errado, é isso? E quando eu cobro pouco... O resultado não é aquele que eu esperava. Na hora que eu cobro pouco, acho que não vai dar nada certo, dá tudo certo. Olha só que interessante o exercício para você nos próximos honorários. Qual é a sua expectativa em relação à sua labuta, a sua atuação? Por quê? Porque aí, por exemplo, pode haver uma desregulação de expectativa, de gestão de expectativa mesmo. Como que eu, Arielle, me vejo aqui atuando nessa ação? Entende? Procura pormenorizar cada ação, porque aí você vai conseguir entender o que está te travando, por que naquela ação... E, olha, pode procurar, tá? Vai ter um padrão aí. Porque tem, né? Então, pode procurar, porque vai ter um padrão. Então, encontre esse padrão e trabalhe em cima dele. Entendeu? Porque a partir desse trabalhar em cima desse padrão é que você vai conseguir falar com esse inconsciente, que está enraizado no sentido de que, olha, não posso ganhar tanto, imagina. Ou, eu tenho que ganhar muito mesmo. E aí chega lá no final, não. Então, encontrar esse padrão dessa expectativa que você tem, não é o padrão da cobrança, porque a cobrança de verdade não significa nada. É o padrão do que vem antes. Por que eu cobrei aquilo ou o que eu espero com esse processo, né? É interessante também. E aí a gente vai trabalhar aqui a questão das crenças relacionadas à mídia. Se você for analisar as mídias, hoje eu vi uma chamada da Thaís Araújo, e ela falando que quando ela fez a primeira protagonista dela, até então ela não percebia a negritude. Até então, ela não percebia o racismo estrutural. E quando ela fez a primeira protagonista dela, aí ela se apegou a quem ela é, de verdade. É uma mulher negra, atriz no país racista. Então, aí ela conseguiu se empoderar dessa negritude e trabalhar em cima dele. Gente, eu sou advogada. Durante a pandemia, eu assumi meu cabelo. Meu cabelo é esse. Eu não conhecia o meu cabelo. Porque ele tinha que ficar liso. Porque se não é liso, não é bom, é ruim. Cabelo ruim, entende? Então, até eu entender que não, meu cabelo não é ruim, meu cabelo é bom, é um cabelo, só que é crespo, ele não é comercial. Quer dizer, não era, né? Porque a partir de agora é. O que tem de cacheada por aí, o que tem de crespa por aí, assumindo os seus cachos, inclusive na diretoria das OABs. Inclusive na diretoria das OABs, a diretora da CASP. Entende? Então, você começa a ver as mulheres reconhecendo a sua negritude, assumindo a sua negritude, porque a gente precisa desenvolver essa consciência para quebrar esse paradigma. Então, a primeira coisa é consciência. Consciência de que está ali, de que incomoda, de que é ruim, de que você não gosta, de que não está certo. O racismo é uma coisa errada, é um crime.
Mas a gente não tem consciência. Se você chegar na época dos Trapalhões, do Mussum, todas aquelas piadas eram indecorosas. Elas não passariam hoje. Mas na época todos nós rimos. Todos nós rimos. Entende? Então é justamente essa consciência para mudar. Consciência para entender. Consciência para atualizar. E aí você reconhece, por exemplo, que a inteligência artificial não vai roubar seu lugar. Ela vai te ajudar. Na época da pandemia, saiu uma matéria falando que a inteligência artificial nos Estados Unidos tinha, Watson, né, tinha derrubado mais de 60% dos advogados juniores lá daquele país. E aí eu trouxe essa informação numa das OABs que eu frequento, e eu fui hostilizada. Que absurdo! Que não é assim! Né? E hoje a gente vê que sim, existem advogados que não sabem advogar. E aí, para esses advogados, a inteligência artificial vai substituir sim, tá? Você viu essa semana? Que uma juíza derrubou um site e fazia petições a R$19. Inteligência artificial fazendo petições. O que você está falando, Fernanda? Vai derrubar ou não vai derrubar a advocacia? Não. Os advogados que estão preparados na posse de quem são e do que são, na posse de quem você é e do que você é, aí não te derruba. Porque ela vem para te complementar, ela vem para te auxiliar, ela vem para otimizar o seu trabalho. Percebe? Esses comportamentos reiterados que a gente tem, eles fazem com que a gente reforce e confirme as nossas crenças. Então, se eu vou lá e faço a precificação dos meus honorários de maneira baixa, e aí eu consigo um cliente, depois eu consigo outro cliente, depois eu consigo outro cliente, a tendência é que eu repita sempre abaixando, porque eu vou achar que o meu trabalho, que a minha clientela não está na qualidade do meu serviço, está no preço baixo que eu cobro. Então, por isso, eu vou manter sempre cobrando baixo. Por isso que questionar essas reiterações que a gente tem fazem muita diferença, faz muita diferença. Porque as crenças, elas são centrais e são intermediárias. Centrais são essas enraizadas, aquelas que estão no nosso viés inconsciente, que lideram a nossa vida, que fazem com que a gente permaneça ali mais do mesmo. Agora, a gente tem as crenças, e essas crenças, elas podem ser chamadas de edificantes ou de limitantes. Você já ouviu falar, né? É uma crença limitante. Né? Então, elas são edificantes quando elas te estimulam a crescer. Lembra do exemplo? Nossa, mas que menininha bonita, me fala, como que foi seu dia? E sua aula? É mesmo? Nossa, e a professora falou isso? E o coleguinha falou aquilo? Ah, que interessante. Quando essa pessoa cresce, a autoestima dela, a autoimagem dela está alta. Então, ela não se deixa diminuir pela percepção do outro, porque ela sabe quem ela é. Por outro lado, a pessoa que está ali fazendo um trabalho na faculdade, e nesse trabalho, o professor é aquele carrasco, e nesse trabalho ninguém quer trabalhar, todo mundo quer ir para o shopping, quer ir para o bar. Vamos para o bar? Vamos. Então, coloca meu nome aí. Aí, na hora que chega a apresentação, você não estudou nada, porque você ficou no bar, vai fazer aquela apresentação, o professor te coloca embaixo, abaixo do que, né, o cocô do cavalo lá, do bandido. Por quê? Porque você não estava preparado. Significa que você não tem valor porque não fez aquele trabalho? Não. Significa que você não tinha se preparado. Ou pegou um advogado arrogante da outra parte, que entra em simbiose,
simbiose com o cliente, ele acha que ele é o próprio cliente. Já viram esses advogados, né? Que eles acham que ele é o próprio cliente, e aí ele chega ali e trata você com rispidez, nem bom dia te dá, porque se ele te der bom dia, Ave Maria, né? Então, nesse momento, você que está ali angustiado, chateado, que não se reconhece, acaba perdendo uma oportunidade de fazer uma pergunta, uma repergunta, de defender sua prerrogativa, de ler, pedir pela ordem, para que seja diminuída a velocidade que está passando ali no termo, para poder ler o que está acontecendo. Nesse caso, essas crenças que são edificantes, elas sempre vão enaltecer e reforçar sua autoconfiança. Por outro lado, aquelas crenças que são limitadoras, elas sempre vão causar essa procrastinação. Você tem aí algum caso que você está procrastinando? Se houver, esse caso específico pode ter relação direta com alguma crença sobre você mesmo, sobre a sua visão de mundo, sobre a sua visão do outro, sobre a sua visão da sua própria profissão. Olha que interessante, eu fiz uma pausa agora. Quando você quer que a sua mensagem seja ouvida de maneira mais assertiva, você diminui a velocidade com a qual você está falando, e aí você faz uma pausa. Por quê? Porque aquelas pessoas que estavam começando a dispersar, o que é natural no ser humano, essa dispersão, elas voltam. Opa, estou perdendo alguma coisa. Vão me perguntar alguma coisa. Então, essa é uma técnica de oratória que você pode utilizar e que vai te trazer justamente maior sensação de capacidade, vai aumentar a sua identidade, a sua autoconfiança na sua identidade, vai fazer com que haja um fortalecimento no seu merecimento. Depois eu falo. Aqui a gente tem justamente essa percepção de como está a sua lente. Então eu quero que os doutores agora pensem, porque a gente vai fazer um exercício, como que está hoje a sua lente própria a respeito de você mesmo. Como que você se vê em relação a dinheiro, por exemplo, já que a gente falou um pouquinho de precificação. Quando você pensa em dinheiro, como que era a realidade financeira da sua família? Por exemplo, você via seus pais trabalhando que nem camelos, trabalhando que nem doidos. Você não tinha momentos de lazer, porque ficar ocioso, ficar parado é muito ruim, é coisa de vagabundo, é coisa de quem não trabalha. Como que está essa lealdade ancestral que a gente carrega? Olhando para isso, quais são os seus ruídos internos? Por exemplo, onde é que a insegurança bate em você? Quando a gente pensa em comunicação, quando a gente pensa em oratória. Por exemplo, Fernanda, a minha comunicação bate, a minha insegurança bate quando eu tenho que falar o preço. Então, eu sei prospectar cliente, eu sou uma pessoa agradável, os clientes vêm até mim, eles já vêm com o processinho já, né? Já sabendo o que querem. Os processos que eu pego são filezinho, não são buchas. E aí, na hora que eu tô para falar o preço, eu travo. Aí eu fico sem saber, eu estendo a conversa 2 horas, porque eu não consigo falar com esse cliente. Então, está justamente no fechamento. Sabia que fazer um curso de técnica de vendas, e sim, existe técnica de vendas na advocacia, o que você não pode é mercantilizar, né? Vulgarizar a advocacia. Mas vender, todos nós estamos vendendo o tempo inteiro, tá bom? Então, nesse caso, treinar fechamento em vendas é uma habilidade. Você pode desenvolver.
Não, Fernanda. Eu não consigo fazer audiência. Eu chego, minha petição é redonda, minha petição é linda, mas na hora de fazer audiência, Deus me livre, eu não consigo, eu travo, eu começo a tremer, o meu cliente vai saber que eu não sei, o juiz vai perguntar uma coisa que eu não vou saber responder, e assim por diante, bibibi, bababó, enfim. Como que é a sua autopercepção? Se a gente identificar essa autopercepção, se a gente identificar quem é você, a gente vai conseguir chegar num lugar que é fazer com que a sua comunicação se torne mais assertiva. Fala comigo. Fala Maria, Letícia, Regiane, Ana Paula, Rafael, Areli, falem comigo. Regiane, Amândio. Priscila também pode falar comigo. Fala, Rafael. Doutora Fernanda, justamente. Está ouvindo? Sim? Então, justamente é essa preocupação, sabe, que a gente observa nos advogados, e esse medo, sabe, eu faço muito júri, muitas vezes eu convido o advogado para participar do júri comigo, e eu falo, doutor, ou deixar uma parte do plenário para depois se manifestar. Não, pelo amor de Deus, eu não consigo falar em público. Então, essa é uma situação que a gente vive, sabe, na advocacia no dia a dia. É o medo do advogado de se expressar em público, estar sempre atuante aí, sabe? Porque a ferramenta do advogado não é a palavra, né? A dicção, é o poder de convencimento, né? Então, dessa forma que é a nossa preocupação, e tanto assim que esse curso veio mesmo a talhar aí, demonstrando para o advogado que ninguém sabe, precisa falar bonito, ninguém precisa ser um expert na língua portuguesa e se expressar da melhor forma possível, tal, defendendo o cliente. Então, eu fico muito satisfeito dessa aula aqui. Obrigada. Obrigada. O senhor sabe que essa dificuldade de dar o primeiro passo, esse ponto, essa coragem. Então, por exemplo, a pessoa aceitou o seu convite e foi até o tribunal de júri. Mas aí ela viu o senhor atuando, ela viu o senhor falando, mas na hora de falar, não, eu não consigo. Gente, é uma questão de lógica. Vamos raciocinar aqui. Tem o raciocínio jurídico, né? Que a gente aprende. Olha, a duras penas a gente aprende raciocínio jurídico. Vamos raciocinar pela lógica, tá? Imagina que eu agora vou falar sobre o ciclo menstrual das borboletas. Nunca falei sobre isso. Nem sei se elas têm. Mas eu vou falar agora, fui convidada a falar sobre isso. Fernanda do céu, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer. Olha, obrigada pelo convite. Mas sobre o ciclo menstrual das borboletas, eu não estou habilitada a falar. Porque, na verdade, eu não quero falar. Porque não tem sentido, né? Para o nosso contexto, não há contexto. Não tem sentido. Então, observa. Quando eu vou falar, e mesmo assim a pessoa me convence, não, Fê, você é maravilhosa, você é professora já há 23 anos, você já sabe fazer isso, você já atua, você é esplendorosa, vai lá, vai, que eu confio. Nossa, me colocou lá em cima, né? Então,
Eu vou na fé. Quando eu chegar aqui para falar sobre o ciclo menstrual da borboleta, primeira coisa que eu vou ficar pensando é: o que eu estou fazendo aqui? Para que eu vim? Entende? Fernanda, espontânea. E olha que ser espontânea na advocacia não é barato, não, viu? Não é fácil. Porque a advocacia exige liturgia. Olá, doutores e doutoras, como vai? Né? Então, ser espontânea já me é uma dificuldade, mas eu tive que aprender a quando e onde a minha espontaneidade pode aparecer. Ao final da audiência, antes da audiência, mas não durante a audiência, ok? Ok. Então, na hora que você chega para você falar, primeiro, esse assunto, ele me interessa? Não. Essa pessoa que eu tenho tanta estima e que também me tem estima, está me convidando, mas ela está me convidando por uma confiança. Eu vou mesmo para agradá-la, quebrar a confiança que ela tem em mim, porque vai ser um desastre. Percebe o que eu estou fazendo com vocês? A gente está construindo uma possibilidade de dizer não. Porque sim, a gente precisa aprender a dizer não. E dizer não liberta, gente. Como liberta? Primeiro cliente que você diz não, assim, sabe? Não! É a coisa mais linda que tem no mundo. Entende? Não é que você está rasgando dinheiro. Não. Mas é porque para você aquele cliente não serve. Porque sim, tem cliente que não serve para gente. E a gente não serve para o cliente também. Ele quer outra coisa, ele quer outro lugar, ele não quer a gente. Então, veja, usando o exemplo que o doutor Amandio trouxe, quando você estiver diante de uma situação em que você está sendo convidado para participar, mas você não se sente confiante, primeira coisa, olhar para você com honestidade. Eu não estou confiante por quê? Porque não me interessa e eu não quero, eu não preciso, ou porque eu acho que eu não posso. Eu estou ainda no viés inconsciente. Eu acho que eu não posso, eu acho que eu não mereço, eu acho que não é para mim. Onde é que está a sua não confiança? Onde está? Né? Nesse lugar, você vai conversar com o seu... com a pessoa que está te convidando dessa forma, olhando para essa pessoa e respeitando a história de vocês. E dizendo, não quero. Mas aí, o doutor Amandio trouxe esse exemplo, que são pessoas que sim, querem atuar no tribunal de júri, mas tremem, travam. Então, aqui, neste momento, com essa honestidade que elas têm sobre elas vão respirar fundo e vão falar, opa, me falta, então, um curso de oratória. Um curso de comunicação. Não. Me falta chegar e fazer. Chegar e fazer. Faz o primeiro. Primeiro você vai tremer. Gente, para com essa ilusão de que você é uma máquina. De que não dói em você. Ai, que absurdo. Fernanda, a palestrante, falou alguma coisa errada. A gente fala. Na oralidade, a gente fala coisa errada. Não deveria, mas a gente fala. Por que a gente fala, Fernanda? Porque o cérebro está ali funcionando e está fluindo. Percebe? Está fluindo. E está tudo bem, gente, não morre. O ideal é que você perceba que não morre se você errar. Não morre se você tremer, tiver dor de barriga, ânsia de vômito. Não morre. Não morre. Olha que interessante. Eu vou passar para a Ana daqui a pouco falar e a Maria também. Olha só que interessante, né? Eu vim aqui dar uma palestra sobre comunicação assertiva e oratória. Vocês vieram assistir uma palestra sobre comunicação assertiva e oratória. Mas você sabia o que seria dito nessa palestra? Sabia, Ana? Não sabia, né? Vai falar sobre oratória. Tá, mas... Gente, é um universo tão gigante, oratória. E aí, eu, Fernanda, palestrante, vou levar essa palestra para onde for
mais conveniente entre o público que eu tenho e aí o que esperam de mim e o que eu sei fazer. Percebe? Então, para você que está aí com medo do branco, primeira coisa, você tem que levar anotações. As anotações têm que estar com você. Segundo, por quê? Porque o nosso cérebro ele falha. Esse viés inconsciente ele está falando com a gente o tempo inteiro. O tempo inteiro ele está falando com a gente. A gente só não se dá conta. Então, a anotação ela vai te trazer essa memória. Os slides servem como anotação, tá bom? E aí eles servem como memória, tá? Então, tragam os slides. Porque assim, se você esquecer alguma coisa, o slide te salva. Fernanda, mas eu esqueci tudo, deu um branco geral. Ok, mas você sabe qual é a sua intenção. Lembra? A primeira fala da palestra. O que você quer aqui? Primeira fala. Qual é a sua intenção? Então, se você sabe a sua intenção, e você estudou, e você se preparou, não. O branco não vai permanecer. Ele não vai. E aí, algumas técnicas são, primeiro, anotação. Tem que ter roteiro, gente. Tem que ter roteiro de tudo que você vai escrever. São 23 anos dando aula. E o lugar que eu me sinto mais seguro no mundo é aqui, ó. Falando com vocês. Entende? Mas eu anoto. Tem que anotar. Porque dor de barriga dá em todo mundo. Pode acontecer qualquer coisa. Segunda técnica. As pessoas que estão aqui não sabem o meu roteiro. Vocês sabem o meu roteiro? Alguém sabe o que eu vou falar? Não sabe. Terceiro ponto. Então, o que significa eles não saberem como falar? Que se eu errar, tá tudo bem, porque ninguém nem sabe que eu errei. Se eu esquecer, tá tudo bem, porque ninguém nem sabe o que eu ia falar. E se eu, de repente, trocar uma coisa pela outra também, a não ser que seja uma coisa técnica, né? Porque aí, se for apontado o erro, você volta, pede desculpas, porque todo mundo erra. Todo mundo erra. Todo mundo, always, né? Todo mundo erra. Todo mundo. Então, você entende isso, aceita que dói menos, e aí você vai para o próximo passo. O próximo passo é você resolver. Então, ó, roteiro do que eu vou falar. Ninguém sabe o que eu vou falar. Se eu esqueci alguma coisa, eu volto. Aí a quarta técnica é, você pergunta para alguém. Então, Ana, o que você entendeu sobre isso que eu te falei? Aí a Ana vai responder agora, tá? Porque a gente vai prosear. Mas seria uma boa técnica se eu tivesse esquecido o que eu teria para falar daqui a pouco. Por quê? Porque a Ana, com as palavras dela, vai me situar onde é que eu estou. Percebe? Fernanda, e se a Ana trava? A Ana, meu Deus do céu, ela não consegue falar, ela trava, ela tem uma doença que chama o medo de falar em público, pânico mesmo. Tem uma doença própria, eu esqueci o nome, tá? Se alguém lembrar, me fala aqui no chat. Se ela tiver essa doença, né? E aí, o que acontece? Bom, aí você respeita a limitação que é dela, não é sua, e você vai para a próxima. Maria, então, você vai falar comigo agora. Lembra o que eu falei agora? O que você achou? Gente, alguém na plateia vai falar com você. Sempre vai ter alguém para falar com você. Sempre vai ter alguém para falar com você. Glossofobia, exato, Ana, obrigada, me salvou. Glossofobia. Então, assim, é quando a pessoa tem pânico de falar em público. Também é tratável, né? Com terapia, enfim, muitas coisas. Então, o que acontece? Vou e me coloco para falar. Quanto mais eu me experimento falando, e aqui é uma sala de aula, né? Uma sala de palestra, mas é uma sala de aula. Quanto mais você pede a palavra, quanto mais você fala, mais chances, quando a doutora Amândia chamar você para ir para o tribunal de júri, mais chance você vai ter de conseguir falar lá.
Por quê? Porque você já viu que não morre falar em público. A primeira coisa, não morre. Vamos lá, Ana, fala comigo. Boa noite, Fernanda. Tudo bem? Tudo bem? Menina, até quero fazer um adendo que eu travei uma vez num evento e era um assunto do meu métier, eu tinha conhecimento, mas eu travei. E aí eu descobri que era o medo de errar. O medo de errar me travava, eu queria uma perfeição. E aí eu fui fazer terapia mesmo, para perder um pouco desse medo de falar. E achei ótimo quando você falou que o espectador não sabe do roteiro. Porque muitas a gente coloca lá o tema, mas realmente, a fundo, quem vai saber do roteiro somos nós. Então, na hora do improviso, a gente às vezes consegue sair bem, né? Mas eu acho que, para mim, por exemplo, depois desse incidente, que eu travei mesmo, e não era nem falta de conhecimento, agora estou fazendo curso de oratória, comunicação, eu faço para ver se eu melhoro, exatamente para eu desenvolver mais essa habilidade, né? E aprender a conviver com esse friozinho na barriga, que diz que é até um termômetro, né? Para a gente poder estar realmente presente ali, né? Sim. Você sabe que essa ansiedade, esse medo, esse nível de perfeição, ele vem, né? Você fez terapia, então você sabe disso, vem justamente dessa necessidade de querer agradar em algum momento. E aí, olha só, agora eu faço todo tipo de curso que aparece de oratória. Ana, eu vou dizer para você e vou dizer para todo mundo. Chega um momento em que não é mais conteúdo, precisa sair. Entende? Então, na mesma proporção que você está fazendo um curso, aplica, aprende, aplica, aprende, aplica, aprende, aplica. Porque senão você desloca, e isso é normal, tá? Você desloca aquela sentido de perfeição que você tinha, de inadequação, né? Que você tinha ali na hora de falar, você desloca para o sentido de não, tem que sair perfeito, tem que sair redondo, tem que sair daquele jeito, não. Então, cuidado só com esse deslocamento, porque o nosso cérebro ele é genial, ele é ardiloso assim de um nível que a gente não tem noção. A gente ainda não tem dimensão, né, de quem nós somos, de como nós somos. Então é bem legal quando você consegue reconhecer, né? Obrigada pela sua partilha. E hoje você consegue falar assim, fazer suas audiências, consegue já com Consigo, até esses dias eu fui surpreendida porque eu faço cível, consumidor, eu não faço muito penal. E aí teve um incidente, eu meio com um friozinho na barriga, eu falei, vamos lá fazer o penal. As audiências saem, eu acho que quando eu tenho uma plateia maior, um pouco maior que eu travava. E você falou até, né, realmente em deslocar, e como eu observei que não era falta de conteúdo, mas era um medo. Hoje quando eu falo assim, hoje eu faço todos os cursos de oratória, é exatamente isso, porque nesses cursos de oratória, a gente encontra pessoas com as mesmas dificuldades, aí essa oportunidade sempre tem da gente estar falando, estar discutindo, me dá essa liberdade de falar mais, de estar aprimorando. E aí eu arrumei outras atividades que me colocavam justamente nessa posição mais difícil, de ter que palestrar, de ter que falar, mas está fluindo. Tudo no seu tempo. Olha que legal, né? Eu me dei essa oportunidade, né? Olha que legal. Porque é isso, é você se desafiar, é você se colocar em movimento. Gente, a ideia aqui é a gente se colocar em movimento. Quanto mais a gente se coloca em movimento, mais chances a gente tem de acertar e errar. E quanto mais rápido a gente erra, mais chance a gente tem de consertar o erro. Porque senão não conserta. Então tem que ter essa generosidade com a gente, sabe, Ana? Porque se eu te disser assim, nossa, Ana, eu fiz uma aula ali que eu travei, fiquei muito, muito mal, não gostei. A Ana vai falar, ai, filho, oh, meu menino, calma.
vai vir com toda a doçura do mundo. Aí, quando é ela que erra, né? Por que a gente faz isso? Por quê, gente? Por quê? Então, assim, é respirar e respeitar a nossa história, sabe? Quando eu trabalho muito com autossabotagem. Ninguém sai de casa falando, eu vou ferrar tudo, é hoje que eu quebro a minha advocacia, é hoje, né? Hoje eu vou virar meme. Ninguém sai de casa com essa expectativa. Todo mundo sai de casa para vencer, para ganhar, para conseguir, para alcançar, mas, de uma forma ou de outra, a gente não se dá permissão. Então, a minha proposta nessa palestra é que você se dê permissão, que você se autorize a existir. E existir pressupõe errar. Existir pressupõe dormir um dia chorando para acordar no dia seguinte sorrindo. Existir pressupõe sentir. Gente, a gente está com ausência de sentimento. A gente não está conseguindo sentir. Por isso que o adoecimento mental está tão alto. Porque a gente não está se permitindo sentir. Estou com raiva, aí eu vou correr. Né? É o deslocamento. Aí a pessoa faz corrida, liberou. Mas aquela raiva ficou ali. Um pontinho no ressentimento. Aí o sócio fez de novo. Não, agora eu vou andar de bicicleta. Anda de bicicleta. Esqueci. Aí o sócio fez de novo. Quando você vai ver, tem um empilhamento de raiva, de ranços, de ressentimentos, que você poderia ter resolvido ali, pontualmente. Pá. Não é calor, né? Tipo, vai. Não é explodindo. É com temperança, mas é sendo pontual. Sócio, aquilo que a gente combinou há 10 anos atrás não está funcionando mais agora. Eu gostaria que a gente fizesse um novo acordo. É possível? Vamos tentar uma nova saída, uma nova alternativa? Cliente, você está me mandando mensagem 3 horas da manhã, todos os dias. Não, meu escritório está fechado. Você pode ligar para mim a cada 15 dias em tal horário comercial. Entende? Ao invés de ficar empilhando raiva daquele cliente, você pode falar com ele, conversar com ele. A Letícia falou assim, verdade, professora, eu tenho receio de ser entediante, de não saber contar a história e comunicar a ideia. Olha, esse receio todos nós temos, ainda mais agora. Gente, a Virgínia, não sei se alguém gosta dela e tá tudo bem se vocês gostam, mas eu não sei o que aquela menina faz e como que ela tem 53 milhões de seguidores. Entende? Você pensa que as pessoas, 53 milhões de pessoas, clicaram ali para seguir, e mais do que isso, as pessoas estão vendo ela. Então, de tédio no Brasil, a gente não morre, tá? A gente não morre de tédio no Brasil. Então, Letícia, essa preocupação de ser entediante, ela entra muito nesse lugar de como que a gente está se vendo, como que a gente está se colocando. Então, quando eu falo assim, Virgínia tem 53 milhões, que absurdo, não sei o quê, porque para mim é um absurdo, né? Enfim. Mas, quando a gente pega esse detalhe para falar, olha que interessante, ela não está preocupada com a Fernanda, ela nem sabe que a Fernanda existe. Eu tenho 3 mil seguidores, gente. Quem é a Fernanda na fila do pão da Virgínia? Ninguém. Então, assim, respira, filha, respira. Que expectativa é essa que você está criando em cima do que os outros vão te falar, vão falar sobre você? Que parâmetro é esse que você está criando no sentido de olhar quem é a sua referência, sabe? Se você pegar como referência, por exemplo, a Carmen Lúcia, a doutora Carmen Lúcia,
As falas serão pausadas, a liturgia vai ser mantida, e você não deixa de ouvi-la, né? Com aquela fala pausada, a gente fica ali, fala mais, fala mais. Entende? Então, assim, qual é o parâmetro? Quando a gente está nesse viés de eu tenho medo de ser entediante, eu tenho medo de. Geralmente a gente está se comparando. A quem você está se comparando? Com quem você está se comparando? Né? E aí, tirar essa referência da frente e buscar outro. Contar mais as histórias. Contar mais. Se quiser conversar agora, Letícia, é a hora. Contar mais histórias. Para desmistificar essa ideia de entediante. Percebe? Quem mais? Perguntas mais? Doutora. Oi. Oi, Ana Paula Oi. Azevedo, aqui de Lorena. Tudo bem? Oi, pessoal. Doutora, hoje eu já advogo faz 25 anos, né? E hoje eu fui fazer uma audiência, assim, eu tava super alegre, porque há quanto tempo a gente não faz audiência de instrução, né? Ainda mais presencial, né? Virou aquele mito. Eu tava super empolgada e até comentei no final, assim, no começo, né, da audiência, igual a senhora falou, no começo da audiência, nossa, que delícia, tô alegre, a gente tá aqui todo mundo, que gostoso, né, ninguém vai se ver e tal. E na hora da audiência, aquela liturgia e tudo, e no final o doutor perguntou, as alegações finais, eu já tava esperando. As alegações finais, aí eu falei, eu vou fazer oral. Aí todo mundo olhou pra mim. Tipo, oral. Eu tava até agora aqui com um caderninho que eu tava anotando, eu anotei tudo, eu falei, gente, não tem por que eu não fazer oral. Eu me preparei, estudei para audiência, eu tô por dentro do assunto, eu coloquei os tópicos, eu abordei tudo com as minhas testemunhas. As minhas testemunhas, elas falaram tudo que precisava, por incrível que pareça. E assim, não tem por que eu deixar. E aí, eu sentei e, sabe, até falei um negócio, que eu falei, nossa, não era isso que era pra eu falar, mas eu já consertei, que é o que a senhora falou, né, que a gente não é máquina, mas aí eu já consertei, digo, e falei o que era pra falar e tal. Mas uma coisa é verdade, a minha mãe era professora de português. E minha mãe sempre incentivou essas coisas na gente aqui em casa, sabe? A gente falar, ser bom aluno de português, ser isso, ser aquilo. E, assim, isso me ajudou muito. Então, todas as vezes, eu sou da época do agravo retido, tá? Me respeito. Todas as vezes que eu podia fazer um agravo retido, um agravo oral em audiência, qualquer coisa, eu ia. Às vezes eu ia com medo, mas eu fingia que estava tudo bem, entendeu? E aí hoje veio bem a calhar isso. E só uma outra coisa assim para eu colocar rapidinho, é que eu já tinha participado de vários programas da Canção Nova, estava fazendo pós-graduação em bioética, biodireito, era da Comissão de Lorena de Bioética. Assim, meu tema. Fui convidada para a primeira jornada de bioética e biodireito da Diocese de Lorena. Gente, eu travei. Eu nunca mais aceitei. Isso foi em 2011. Nunca mais aceitei um convite. E assim, é o que a senhora falou, eu tava com o meu roteiro, eu tô vermelha. Só de tocar nesse assunto, eu fiquei vermelha. Quando eu voltei agora pra fazenda, eu joguei fora a pastinha, porque eu falei, não quero nunca mais ver isso aqui. A pastinha que ganhamos, jornada, bioética, aquela de papelão bonitinho. Eu não quero ver mais isso, eu joguei fora. Gente, e me travou, aquilo me travou. E era um tema, mas eu comecei a ver o prefeito, o vice-prefeito, não sei quem. Era os Biondini, deputado federal do meu lado. A outra médica, que era PhD eu não me lembro agora o tema, mas era uma mega blaster. Falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, eu me joguei lá embaixo. E eu travei. A minha voz simplesmente foi sumindo. A senhora falou tudo.
Ô, Ana Paula, deixa eu trazer ela aqui, que ela tá pedindo para aparecer. Oi, gente, tudo bem? Eu também gosto de falar em público. Tá vendo? Eu sou a minha estagiária, ela gosta de aparecer também. Aí, o que acontece? Olha que interessante, olha que riqueza que você trouxe aqui pra gente. Fernanda, e aí você vai entender por que eu vou dar um exemplo. Eu tenho escola desde 2004, escola de cursos profissionalizantes. 2004. E eu sou advogada desde 2008. E eu sou professora desde 2001. Tá? Então, façam as contas aí. Olha que interessante. Eu era professora em 2001. Minha brincadeira de criança era alinhar as bonecas e ensinar as bonecas. Quando eu me tornei advogada em 2008, eu já tinha 4 anos de escola referência, já bem sucedida. Eu já trabalhava mentorando presidentes de sindicatos, diretoria de OAB, de outros lugares. Eu já conversava com as pessoas. E eu já era a advogada. Quando eu abri a escola, que eu estava na faculdade, a minha ideia era abrir uma escola de cursos, uma ESA da vida, né? Uma concorrente da ESA, olha que ousadia. Era abrir uma escola de cursos, mas não técnicos para advocacia. Esses cursos que eu estou passando aqui para você, que é justamente esses cursos de desenvolvimento humano para a advocacia. E aí, Ana, eu já era expert em desenvolvimento humano naquela época. Eu já atuava naquela época, eu já desenvolvia líderes, pessoas naquela época. Já me sustentava com aquilo. Mas quando eu fui criar o primeiro curso na minha escola, cadê a Fernanda? Entendeu? Onde está a Fernanda? Meu Deus. Por quê? Porque eu venho de uma infância extremamente pobre. Passei fome na infância. E agora, como assim eu vou sentar numa mesa e dar aula para advogados? Como assim? Ainda que eu seja já uma advogada também, porque né, eu não ousei pensar em abrir, eu tinha a meta, a ideia de abrir um braço da minha escola para desenvolvimento humano da advocacia, eu já tinha traçado, mas eu não ousei antes de me tornar advogada. Entendeu? E aí, quando eu me torno advogada, ou seja, eu tenho autoridade, aquela Fernanda paupérrima ficou aqui a vida inteira. E eu posso te dizer, quando eu curei isso, de fato, eu tô dentro da UAB, atuando, desde que eu estou na faculdade, eu descobri que eu podia me inscrever nas comissões, então, desde que eu estou na faculdade, no meu primeiro ano de advogada, eu fui coordenadora da Jovem Advocacia de Osasco. Meu primeiro ano, tá? Então, assim, eu já venho atuando dentro da UAB, eu já era professora referência, palestrante, mas eu não sabia que eu tinha esse... Eu não sabia que eu tinha isso. Então, me chama muito a atenção quando você fala assim, nossa, tinha o vereador, tinha não sei quem, entende? Porque eu me vi ali. Porque, olha, tinha o doutor, tinha não sei o quê, tinha não sei o quê, entendeu? Por quê? Porque a gente não percebe até a gente olhar. A gente não percebe até a gente fazer a pergunta certa. A gente não percebe até a gente aceitar a pergunta certa. Né? Então, aí vai... E o mais legal disso é que não era capacidade técnica, o negócio era comigo. E outra coisa, eu estava terminando a faculdade de teologia e estava fazendo TCC na área de bioética, biodireito, estava fazendo pós nessa área, era da comissão dessa área, quer dizer, estava ali com o meu cronograma. E tinha o caderninho, né? Tinha, e não era comigo o negócio, entendeu? Não era comigo
técnico, era comigo pessoa. Então, é aí, entende? Então, sarar essa ferida, que eu estou para te dizer que ela só foi curada efetivamente quando eu entrei para a relatoria da CASP, na gestão anterior. Ou seja, eu estou te dizendo que eu estou nesse lugar de mentora, de professora, de palestrante, de desenvolvedora de líderes, com essa minha dor latente. Então, não é a minha dor que vai me parar. Não é o meu pormenor que vai me parar. E isso também não vai me diminuir. Porque se você conversar com as pessoas que foram mentoradas por mim, sim, elas tiveram desenvolvimento. Então, olha que interessante. Olha que interessante. O fato de eu tomar posse do que me dói, de eu reconhecer o que me incomoda, de eu reconhecer a minha ferida, me dá força para eu entender que é só por hoje. É só por hoje. É só por hoje que eu vou falar, Fê, você não está mais usando roupa usada. É só por hoje que eu vou falar, Fê, olha a sua conta bancária, você não vai mais passar fome. É só por hoje que eu vou acolher essa criança que ainda existe em cada um de nós. E aí eu vou reconhecer a dor que está doendo nela e vou acolher. Lembra do exemplo da Ana? Eu vou abraçar essa pessoa. Eu vou abraçar. Entende? Por quê? Porque enquanto eu não tomar posse do que me dói, ficar fingindo, né? Lembra que eu dei o exemplo da raiva? Tô com raiva, eu vou correr. Gente, faça exercício físico. Exercício físico é maravilhoso. Mas não fica fingindo que não tá doendo porque você tá fazendo exercício físico. Você só tá deslocando, você só tá, ó, guardando. Eu tenho um baúzinho aqui, né? Você só tá colocando aqui no baú, ó. Só tá colocando aqui dentro. Uma hora ele não fecha mais. E aí começa a aparecer. E aí vai ficar feio. Vai ficar feio. Entende? Então, uma sugestão para você agora, Ana Paula, é isso. Se perdoa pelo que passou, porque você travou, já passou, né? E tenta, se for o caso, voltar para aquilo que te aquecia o coração, para aquilo que você gostava. Porque o que falta, às vezes, é a gente perdoar que foi como tinha que ser. Gente, foi como tinha que ser. E dói essa frase, viu? Essa frase acaba com a gente, porque é a mais pura realidade. Mas foi como tinha que ser. Entendeu? Então, se couber, tenta voltar. Porque o problema não está na biomedicina. O problema está naquela dor que você fingiu que... E aí tentar, né, identificar. Por que quando eu fui falar com uma autoridade, eu me senti tão inferior? Por quê? O que tem de inferior em mim? Ô, Ana Paula, o que você se sente, sabe assim, ó? Ana Paula, por que você se sente inferior? Né? Que foi o que eu tive que fazer. Fernanda, mas por que você está desconfortável nesse lugar? Por quê? Por que você está tremendo tanto para dar uma palestra na UAB? Por quê? Por que você está tão... Por quê? É fácil? Óbvio que não, né? Se fosse fácil, todo mundo faria. Não é fácil, mas é simples. É só por hoje. Eu amo esse lema do Alcoólicos Anônimos, sabe? Só por hoje, é só por hoje. E aí, experimentar fazer. Falem comigo. Ó, o silêncio. Eu vim para uma palestra de oratório e saí de uma terapia. Fala, doutora Regiane. Eu estou tendo problemas técnicos aqui, Fernanda, mas vou tentar. Eu estou assistindo no computador e usando o áudio do celular, porque ambos não funcionam. Eita. Um não funciona o áudio, o outro não funciona o vídeo, enfim. Mas você sabe que, em relação a essa questão das experiências ruins da vida, eu passei uma que me causou assim, um atraso, um constrangimento por muitos e muitos anos.
Eu fui convidada a queima-roupa. Cheguei num local onde estava tendo uma reunião grande de donos de franquias de redes de farmácias. E vem cá, faz uma apresentação do produto novo da sua indústria. Eu era supervisora de indústria de fraldas geriátricas. Isso me assombra às vezes até hoje. Eu lembro, eu falo, meu Deus do céu, que vergonha que eu passei. E a queima-roupa, né, doutora Regiane? Oi? Momento terapia aqui. Nossa, menina, a fralda geriátrica é um troço gigantesco, né? Que todo mundo sabe. Muito grande. Para fazer a apresentação do produto, tinha que ter uma pessoa segurando o microfone e eu com tudo para fazer a descrição, mostrar o diferencial, enfim. Tinha essa pessoa, então eu tinha que segurar o microfone, segurar a roda de demonstração, usar líquido. Virou um fracasso, um fiasco total. Chegou num momento que o dono de uma franquia muito querido, um português, muito amável, ele foi lá, pegou o microfone da minha mão, vou te ajudar. Eu falei, muito obrigada. Mas ali eu já estava me sentindo o último biscoitinho do pacote, aquele que caiu no chão ainda. Me senti péssima. Passei anos sem conseguir falar em público. Anos sem ter coragem de enfrentar uma situação nesse sentido, sabe? E aí, doutora Mândio, pessoa maravilhosa e querida, ele, não, mas você fala muito bem, não sei o quê. Ai, doutora Mândio, eu não sou isso tudo, não. Aquele ranço do passado, sabe? Eu já tinha passado 20 anos, tá? Enfim, é aquilo, é o se perdoar. Porque você fala tão melhor quanto o conhecimento que você tem daquilo que você está falando. É diretamente ligado. Se você conhece muito sobre uma área, você fala muito bem sobre ela. Eu tinha um sonho de fazer júri. Antes de fazer direito, eu falava, nossa, mas eu quero fazer isso. Eu via nos filmes. Eu falava, nossa, mas eu quero pôr beca, eu quero falar no júri, eu quero no tribunal do júri, eu quero ser aquela pessoa. Aí, quando eu fiz direito, eu descobri que quem fala no júri é quem atua na área criminal, crimes dolosos contra a vida. Eu falei, vou conseguir, porque eu não gosto dessa área, né? Eu não seria capaz de atuar nessa área. Até que eu descobri que, né, tem outras formas. Eu posso trabalhar como defensoria, eu posso trabalhar como assistente de acusação, enfim, isso não é aquilo que a gente imagina quando não tem conhecimento. Que é assim em qualquer área, você enfrenta esse medo quando você está seguro de si naquele momento que você está ali exposto àquela plateia, né? E você enfrenta aquilo por quê? Porque você tem a segurança, você tem essa consciência de que o que acontecer aqui, primeiro, é passageiro, é aqui, é esse momento. Segundo, se cometer erro, é possível sim. Opa, errei! E leva na brincadeira, traz a plateia para participar desse momento. Enfim, a oratória ela é intrigante, assustadora e enfim, experimentar, né? Dar a cara a tapa e ver o que vai dar. E com o tempo você vai aprimorando suas técnicas, sua maneira de atuar, de falar, de se posicionar e de envolver aquele que é um ouvinte, né? Sim. Olha só que interessante, né? Se experimentar. Quanto falta para a gente se experimentar, para a gente se permitir existir, né? Se permitir errar, se permitir fazer, se permitir ousar. Porque, como eu tinha dito antes, a gente não sai de casa, hoje eu vou errar, vou fazer a pior palestra. Não,
Eu saí de casa como? Hoje eu vou acertar, vou fazer a melhor palestra. É essa a ideia que nós temos. Aí a gente precisa lidar com os nossos medos, os nossos senões, para poder conseguir seguir em frente, né? Fala, doutora Amanda. Bom, eu só quero agradecer a presença da doutora Ana Cláudia Zácari aqui. Está marcada essa Ana ali, agora que eu identifiquei que ela tem um carinho especial por ela. Obrigada, doutor. Com direito, está sempre mandando mensagens. Eu fico muito satisfeito aí com o carinho da doutora aí com a nossa sucessão aqui. Obrigado, doutora. Obrigada, Nietzsche. É bom. Gente, eu quero agradecer. Eu quero passar uma lição de casa para vocês, tá? Porque a gente falou de bastante pormenores. A primeira lição de casa é: já me segue lá no YouTube, @Fernanda Ferreira Advogada. Tem mais de 1000 vídeos separados em playlists para a gente poder falar sobre esses temas que estão tão recorrentes no nosso dia a dia, que somos nós. Quem a gente verdadeiramente é, o que a gente quer, como a gente é. Segundo, no Instagram também, @Fernanda Ferreira Advogada, também no Instagram, você pode me seguir lá, tem bastante conteúdo também, separado por séries, inclusive lá no Reels, de aulas inteiras para vocês, disponíveis também. E terceiro, assistam o documentário na Netflix da Brené Brown. Brené Brown. Esse documentário, ele é sensacional, ele é o ato, a arte da coragem. Peraí, deixa eu pegar aqui. Escreveu aqui, Fernanda? Aqui. Deixa eu entrar na Netflix, quem sabe faz ao vivo. Brené Brown. Ai! Não, peraí. Opa. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo colar uma imagem aqui. Ah, tá no YouTube também, Ana? Não consigo colar uma imagem aqui, não. Mas eu coloquei já o link do YouTube. É Brené Brown, a coragem, é uma ligação para a coragem, na tradução, tá bom? Então é só colocar Brené Brown. Deixa eu ver aqui. Esse documentário é uma palestra que ela deu no é uma palestra que ela deu lá no TED Talk, e essa palestra ela é muito boa porque a Brené Brown é referência em vulnerabilidade. Gente, vulnerabilidade é o novo superpoder do ser humano, porque a nossa humanidade está em a gente se reconhecer vulnerável. E aí é interessante porque a vulnerabilidade que a gente está acostumado a ouvir é a vulnerabilidade financeira, é a vulnerabilidade da física, né? Mas não, a gente está falando aqui de vulnerabilidade no sentido de se permitir existir com suas falhas, erros, acertos. Olha, como é difícil a gente se autoelogiar. Porque no polo oposto da gente se crucificar quando erra, tem a dificuldade da gente enaltecer quando a gente acerta. E essa dificuldade de enaltecer quando a gente acerta também cria essa ideia sobre a gente de que a gente não é capaz. Então, aquele erro específico e pontual, olha só a história que a Ana trouxe para a gente. Ela cometeu uma falha, ela travou num ponto específico, pontual, no único momento, sabe, um fragmento da vida dela. Mas aquilo pontuou uma história inteira, ela jogou no lixo uma história inteira por um ponto, sabe? É isso que a gente precisa começar a fazer as pazes com a gente, de reconhecer que a gente tem os nossos pormenores. E quando esses pormenores nos atravessam, é recolher.
é acolher. Imagina que é sua amiga. Imagina que é sua amiga, sabe? Então, é recolher, é reconhecer, é abraçar, é agradecer, é pedir desculpas, é perdoar, é seguir, percebe? É seguir, né? Então, é essa a proposta. O meu lema de vida é reverbera comigo, porque eu acredito que cada um de nós é um ser de luz e a gente está aqui para trazer emanar essa luz própria e deixar o outro existir também. Então, eu emano a minha luz para que você me veja e me reconheça, e para que você se autorize a emanar a sua luz também, e para que eu te veja e te reconheça também. Então é isso, muito obrigada pelo convite, fiquei muito honrada e muito feliz de participar aqui hoje com vocês, principalmente pelas trocas e partilhas que tivemos. Muito obrigada, doutora Mândio, doutora Regiane, a Priscila, a doutora Ana, o doutor Rafael, a doutora Areli e os demais que estão aqui, que eu não estou conseguindo ver os nomes aqui. Muito obrigada. Foi uma honra estar aqui com vocês. E vamos abrir a câmera para a gente tirar uma foto com todo mundo também, né? Quem puder, né? Abrir a câmera. O momento é esse, para a gente tirar uma fotinha. Tira uma foto. Tiraram? Sim? Sim? Aê! Eu estou tirando um aqui também, mas não sei se ficou tão bom. Sim? Foi. Depois a Priscila me manda, né, a foto também, para a gente poder depois postar, tá bom? É isso, deixo então para a consideração dos doutores. Doutora Fernanda, quero parabenizá-la. Que palestra excepcional, que ensinamentos maravilhosos. Muito obrigada. Muito obrigada por agraciar a 19ª sucessão com tão brilhante conhecimento. Agradeço a todos os advogados que estão presentes também. Quero agradecer especialmente a Priscila, né, e toda a equipe da 19ª sucessão, porque sem eles talvez isso não estivesse acontecendo. Eles são brilhantes, eles são uma equipe fantástica, a doutora Mândio, que possibilita, né, que toda essa equipe trabalhe coesa junto, todos imbuídos no mesmo propósito de fazer com que a nossa sucessão cresça. Doutora Fernanda, muito obrigada, não tem palavras para expressar a alegria que foi estar aqui nesses momentos, deu 1h e pouco de palestra, foi brilhante. Muito obrigada, doutora Mândio e todos os que estão presentes. Passo a palavra para a doutora Mândio. Eu agradeço a doutora Fernanda pelo carinho, dedicação para com a 19ª sucessão, como eu falei. Sabe, e fiquei também impressionado da capacidade e lisonjeado da presença da doutora aqui na nova sucessão, que só trouxe aquilo que eu gostaria que os advogados escutassem. Então, foi muito gratificante, muito bacana, esse estímulo, essa quebra de medo que os advogados têm que ter no atuar do dia a dia. Eu agradeço também a doutora Regiane pelo carinho, pela dedicação aí, que, sabe, nos ajuda no dia a dia, tanto como coordenadora da assistência judiciária, como presidente da comissão do oratório aí. Agradeço a Priscila também, que coordena todos os trabalhos das palestras. E ao doutor Rafael, doutora Cláudia Zacharelli, grande amiga, a doutora Ana Azevedo, de Lorena, a doutora Areli, grande amiga aí de longos décadas, né, Areli? A Maria Aparecida também, que tem o maior carinho por ela, Luiz Alberto, nosso vice-presidente, doutor Fernando, coração, eu fico muito agradecido. Muito obrigado. Eu que agradeço. A disponibilidade e a entrega mesmo, sabe? Porque é isso, né? É essa troca que a gente vai fazendo. Vou mandar uma ementa do curso já para a ESA, tá? De Guaratinguetá. Então, cobrem aí a coordenação da ESA, ó, eu já, né?
desse curso de comunicação assertiva e oratória, que é interessante também. E aí a gente pode fazer um treinamento mais aprofundado, onde a gente vai conversar com mais detalhes, trazendo técnicas tanto da comunicação assertiva quanto da oratória, tanto para reuniões, enfim, né? É isso. Muito obrigada pela disponibilidade de todos também. Lembrando que, se eu entrar em contato, eu prometo para a senhora que a doutora estará presente novamente. Aê, obrigada. Obrigada, até mais. Tchau, tchau, gente. Obrigado a Tchau. todos. Boa noite. Boa noite, boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite, doutor. Aê, obrigada. Foi muito bom, muito obrigada. Até a próxima, né, gente? Tchau.